Quem nunca foi adolescente? Viveu uma vida em que você não sabia se o que você estava fazendo era certo ou errado. E chegou em um momento da sua vida que você se olhou no espelho e falou: O que diabos eu tô fazendo? Pra onde eu vou, gente? Bom, eu estou passando por esse momento. Eu não sei se existe um nome, uma crise dos 20, uma crise de idade, porque agora que eu comecei a realmente viver minha vida. Mas, gente, é uma situação em que eu não sei onde eu estou me colocando, o que que eu tô fazendo, se eu tô fazendo as coisas certas ou erradas. E hoje eu quero conversar um pouco sobre isso. As pessoas pensam de uma forma muito enviesada pro que elas querem ser, porque pelo que elas acham que é normal ser, pelo que todo mundo fala que elas devem ser. E é algo que a gente não controla, na minha cabeça. A gente quer estar fazendo parte do grupo, a gente quer estar nos ambientes onde todo mundo tá, a gente quer ser as coisas que os outros enxergam na gente. E é muito decepcionante quando cai aquela virada, quando vira aquela chave de que você nunca vai conseguir ser o que os outros querem que você seja. E isso recentemente aconteceu comigo. Eu tô vivendo um momento onde eu não sei o que fazer da minha vida. Eu sei, só que, tipo, são tantas opções do que viver que eu tô, tipo, num tsunami de coisas que podem acontecer comigo. E eu acho que a internet tem um papel bizarramente forte nisso. E eu vou comentar alguns exemplos para explicar esse meu ponto. Primeira coisa, a internet virou um caminho de comunicação muito forte. Então as pessoas, elas conhecem muito mais coisas do que elas conheciam antes, obviamente, por causa disso. E assim, isso é muito bom, porque as pessoas têm mais acesso à informação, porque a gente consegue ampliar meios de comunicação, porque existem muito mais oportunidades, etc, etc. É uma enxurrada de informação que bagunça a cabeça das pessoas. O que para antes da internet, dessa era moderna, era você, sei lá, saber que existe a oportunidade de você estudar fora, por exemplo, ou então saber de, tipo, sei lá, uma faculdade fora do seu estado que você curtia muito, assim, porque, sei lá, um tio-avô seu estudou lá e sempre foi seu sonho. E daí você, tipo, dá teu sangue, dá o couro e acaba conseguindo entrar lá naquela faculdade. E é isso. E você vive uma vida feliz, contente, satisfeito, porque você chegou no seu sonho. Ou também não vive uma vida feliz, contente, satisfeito, né? Porque é muito ilusão isso. Quando você realmente entra nesse mundo, e você tem a internet como sua aliada, cara, é muito esquisito. É muito esquisito. Porque antes era, sei lá, uma faculdade que eu conhecido meu tinha, fora do estado, que era muito incrível. Eu vou lá e conquisto e vou. Ou também não conquisto, me decepciono, vivo minha vida e ok. Agora, muitas faculdades, muitos lugares para conhecer, muitos países para visitar, muitas coisas para fazer, e não há raliças, que sou eu no caso, suficientes para fazer tudo isso. E eu não sei se só eu que penso assim. Cara, não dá pra ser. Tem que ter mais gente que pensa assim. Mas me incomoda muito, e eu acho que é uma crise de identidade que eu tenho, que é que eu nunca vou conseguir fazer tudo. Se eu tomar um gole no meu café antes que esfrie. Ele já tá morno. Vou dar uns exemplos. Quando eu era criança, eu tive uma vida relativamente privilegiada pra fazer muita coisa. Então, assim, gente, eu já fiz 15 tipos de dança diferentes. Eu fiz capoeira, fiz pintura em tela, fiz tênis. O que mais que eu fiz? Aula de música, fiz aula de canto, de violão, de flauta, de violino, de piano, de teclado. Até de harpa eu já fiz aula. Uma, mas eu fiz. Tipo assim, eu fiz tanta coisa quando eu era criança. E eu fui experimentando um pouquinho de cada coisa. E eu acho que isso foi muito legal. Porque me incentivou a descobrir áreas diferentes, é, coisas diferentes que talvez me interessassem. E também me abriu um mundo de oportunidades, porque eu fui conhecendo meus gostos, vendo que eu gostava, conhecendo muita gente nesses meios, etc. E assim,
Conforme a gente vai ficando adulto, crescendo e tudo mais, a gente vai se limitando a essas coisas. Eu não faço mais tantas coisas como eu fazia antigamente. Isso é muito bom, porque eu tenho focado mais nos meus objetivos, tendo um foco principal, e eu acho que isso é muito importante para você conseguir se dedicar e se sair bem nas áreas que você quer sair. Mas ao mesmo tempo é, gente, horrível, porque eu não me sinto estimulada como eu me sentia estimulada antigamente. O fato de que a gente vai vendo que o tempo é limitante, no sentido de cada vez mais, conforme eu vou crescendo, eu tenho a percepção de que o tempo tá passando mais rápido, cada vez mais. Então, há 2 anos atrás, as minhas 24 horas pareciam 28. Hoje, as minhas 24 horas parecem 18. Assim, o tempo passa muito rápido, dá pra fazer pouca coisa no meu dia, pouca coisa no sentido não de eu, tipo, não ter tempo, mas é que eu passo muito tempo com coisas muito específicas. E ao mesmo tempo que é um investimento muito bom que eu tô fazendo, por exemplo, eu vou todo dia pra academia praticamente. Eu abdico de ir pra academia quando eu sei que eu preciso estudar ou trabalhar mais, então eu preciso faltar à academia para conseguir fazer as minhas coisas e dar tempo e não faltar com horário, etc. Mas eu tenho a disciplina, eu vou todo dia, eu gasto o quê? Tipo, 1h30, 2 horas por dia na academia. Eu também corro, agora eu não tô mais correndo tanto, mas é também pra abdicar da corrida, quer dizer, eu abdico da corrida para conseguir estudar e trabalhar, etc. E essas coisas estão contaminando o meu tempo de uma forma tão significativa, e eu sei que é bom para o meu futuro, eu sei que é um investimento que eu estou escolhendo fazer, mas, gente, tipo, parece que o tempo só não passa. Quer dizer, que o tempo, tipo, só passa, na verdade. Não que ele não passa, ele só passa. E eu não vejo ele mais acontecendo. Então, aquela ideia que a gente tinha, aquele tempo que eu tinha de criança, que parecia que eu dava pra fazer 500 coisas em um dia só, eu não tenho mais isso. E daí eu começo a ter uma crise existencial, porque mesmo se eu não tivesse feito 500 coisas quando criança, a gente tem a sensação, pelo menos eu sempre tive a sensação que eu quero explorar o mundo, explorar as coisas, os lugares, as pessoas, eh, idiomas, etc. E, cara, é tão triste, revoltante, cansativo, depressivo até o pensamento de que eu nunca vou conseguir, tipo, conhecer tudo sobre tudo. Vou explicar um pouco melhor. Vamos desenvolver mais esse pensamento. Quando eu estava no 9º ano, estava começando a estourar a pandemia. E eu ficava o quê? Só no meu quarto. Obviamente, né? Não, nem um pouco diferente de basicamente todo mundo. E eu comecei a ter uns surtos psicóticos de existência, porque eu estava começando a descobrir que a vida existe. Tipo, eu acho que eu realmente comecei a pensar como um ser humano decente, tipo, com 17 anos, talvez. Tipo, foi depois que eu saí da escola que minha vida realmente começou. Antes da escola, nem eu sei o que que eu estava fazendo, honestamente. Mentira, talvez no segundo pro terceiro ano eu comecei a ter um pouco de senso sobre a vida, tipo, o que que é a vida, responsabilidades, etc. Mas assim, eu comecei a pensar de verdade com o quê? 18 anos. E com os 16 eu comecei a entender que a vida existe. Tipo, estou sendo extremamente, tipo, estereotipando muito as minhas idades, tá? Porque obviamente eu raciocinava desde, sei lá, os meus 5 ou 6 anos. Que é quando, sei lá, tipo, estralou a chavinha e eu comecei, nossa, eu existo, eu penso. Com os meus 16 anos, eu comecei a pensar sobre a vida e ficar muito interessada em entender a dimensão do universo, a dimensão da vida, por que a gente existe, quais são os limites do nosso conhecimento, por que tudo existe. Tipo assim, gente, era coisa de literalmente eu ficar deitada no chão do meu quarto. Na época eu estava reformando o meu quarto durante a pandemia, o que foi incrível, né? Tinha uma época, inclusive, que eu estava sem cama. Eu estava só com colchão. Então eu estava sem cama. E daí eu pegava, colocava o colchão embaixo da janela e eu ficava olhando pro céu de noite. E eu olhava as estrelas, assim, e eu ficava brisando muito nisso, brisando muito nas estrelas, no porquê que elas existem. E, gente, era coisa de eu passar horas deitada, olhando pro céu. Não necessariamente admirando, obviamente admirando a grandeza, etc., a distância, o quão bizarro é que, tipo, você nunca vai conseguir alcançar, tipo, uma dessas estrelas. Pelo menos nós, eu, você, quem tá vendo esse vídeo nesse momento, nessa geração, 2020, 30, 50, sei lá. Tipo, a gente não vai conseguir alcançar essas coisas. E são dimensões bizarras.
E eu comecei a ter esses pensamentos. E daí eu comecei a ler igual uma retardada. Igual uma retardada não, tipo, igual uma pessoa, tipo, muito focadamente em astronomia, física quântica, astrofísica, tudo sobre o universo. E, cara, foi um momento muito engraçado da minha vida, porque eu fiquei fissurada pela física, fissurada por entender o conhecimento, por entender de onde a gente surgiu. E isso tudo foi numa ânsia que eu acho que eu nem tinha percebido na época, mas foi por uma ânsia de entender o que eu estou fazendo neste universo, que eu estou fazendo na Terra, por que diabos de todos os milhões de espermatozoides eu fui o escolhido. E esse pensamento foi sempre continuando. Li muito sobre astronomia e tal, inclusive nos meus livros favoritos. E assim, eu falo que eu li sobre astronomia não significa que eu sou uma cientista. Não significa que eu entendo todas as fórmulas. Não significa que eu vou lembrar de todos os conceitos. Mas um dos meus livros favoritos, se não o meu livro favorito, quando eu tava nesse surto psicótico de ler, é o do Stephen Hawking, que é o Universo de uma Casca de Nós. Ai, Alicia, mas é um livro muito clássico, eu sei. Ai, mas ele é um livro muito introdutório, eu sei. Eu não quero ver, tipo assim, a coisa mais chata do conteúdo teórico de física. Eu quero só entender, entendeu? Então, se for didático, fácil de entender, compreensível, curto, ok, ok. E daí eu comecei a ler. Aí eu li esse livro umas 2 vezes. Cara, a primeira vez que eu fui ler esse livro demorou 1 ano pra eu realmente ler, porque eu não queria só ler, eu queria ler, entender, raciocinar, pesquisar, estudar. Então, eu acho que eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, ou segundo, eu pegava o livro, eu lia, relia, eu usava ele na aula de física, então eu acompanhava, por exemplo, a gente foi estudar sobre o efeito Doppler, e eu estava lendo com o meu livrinho, anotando, fazendo rascunho, rasura, tudo, 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 para conseguir entender. Perguntava pro meu professor as coisas que eu não entendia, às vezes nem meu professor sabia das coisas, raramente, tá? Ele sempre sabia, era só quando era uma coisa, tipo, muito específica que com certeza não cairia um conteúdo de uma aula de física, né? Então, enfim, foi passando o tempo, minha paixão intrínseca por física não virou uma paixão tão intrínseca assim, eu percebi que eu não gostava tanto de física ao ponto de querer estudar isso na faculdade, por exemplo. Mas os questionamentos que eu fui aprendendo e desenvolvendo quando eu estava nessa fase maluca minha da pandemia de autoconhecimento e tentar descobrir por que que eu existo, né, foram sempre tocando comigo. E eu sempre me pego pensando, tipo: "Cara, o que diabos eu estou fazendo aqui?". Tem algumas coisas que eu sempre levo em consideração. Por exemplo, eu tipo, não sei se é muito polêmico falar isso, mas eu acho que tá tudo bem. Eu acho que religião é algo volátil. Espiritualidade é algo volátil, não religião. Religião também, mas, tipo, vou falar sobre espiritualidade. Eu acho que é algo volátil e eu acho que é algo que é muito determinado pelo contexto em que você vive, pela cultura em que você vive, do que e pelos seus preceitos familiares, do que por uma, sei lá, uma razão intrínseca que te conecta àquela religião. Por exemplo, se você vive em uma comunidade onde você não tem contato com o budismo, você provavelmente vai ter menos chances de ser uma pessoa com os valores budistas. Porque você não acredita? Talvez não, talvez você só não tenha conhecimento. No meu caso, eu nasci em uma família relativamente religiosa. Eu tenho muita família do interior, então eles são, de fato, mais religiosos. Minha mãe, meu pai já não são tanto. Eu já não tive um contato tão forte. Mas eu fui batizada, eu fiz catequese, cresci basicamente na igreja católica. Enfim, e era uma situação que eu estava muito envolvida naquela religião. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que muitas das coisas que culturalmente, familiarmente, eram coisas que eu só aceitava, ao invés de coisas que eu entendia. Foi muito complicado pra mim entender qual era a minha relação com religião. E a religião, querendo ou não, é um dos preceitos pra você entender o que que você tá fazendo aqui, a espiritualidade, ela auxilia bizarramente em você entender o seu propósito, entender o que que você tá fazendo aqui. E pra mim, sempre foi um desafio, querendo ou não. Existem muitas pessoas que a aceitam, muitas pessoas que param de questionar, e eu nunca entendi, pelo menos até então, eu nunca tinha entendido o que levava essas pessoas a só aceitarem. Porque quando você para pra ver, não é necessariamente uma crítica à Igreja Católica, é uma crítica à religião, ponto. É toda aquela história que a gente estuda nas aulas,
de história, sobre como a mitologia se relaciona com a espiritualidade, com a origem das religiões, e sobre como que a mitologia foi uma busca uma busca da humanidade em encontrar respostas, em dar respostas para perguntas que a gente não responderia otherwise, de alguma outra maneira. Então, a religião, ela de certa forma, pelo menos na minha visão naquela época, ainda talvez um pouquinho hoje, ela sempre esteve muito atrelada ao fato de que a gente queria respostas para o não óbvio e que a gente estava confortável em não buscar perguntas, em não perguntar, em não questionar, em não duvidar, em não reformar as coisas, repensar. Isso sempre me incomodou muito na religião, principalmente as que foram desenvolvidas em períodos mais clássicos, não os contemporâneos. Mas, como eu sempre tive muito mais contato com religiões estruturalmente de idade, de muito tempo, que são a maioria das religiões, eu sempre tive um receio com religião, porque eu sempre pensei: será que eu quero só aceitar? E daí, beleza, vem essa época da pandemia, eu começo a questionar muitas coisas, eu vou crescendo, eu vou percebendo que meu pensamento sobre as coisas é um pensamento mais de questionar, ao invés de um pensamento de aceitação. Só que eu nunca parei para raciocinar por que eu tinha uma ânsia tão forte por questionar e por que tantas pessoas se sentem confortáveis em não saber as respostas. Ou então, por que as pessoas anseiam por conforto em não ter respostas, em não perguntar as coisas. Nisso, a vida foi tocando, eu fui crescendo. Eu cresci num contexto onde eu sempre quis medicina. E é muito engraçado, porque quem me olha hoje fala, cara, isso não tem nada a ver com você. Não é como se eu nunca mais queresse fazer medicina. Eu ainda gosto muito da área, só que não faz mais sentido pra mim, pra quem eu sou. Sempre quis medicina, sempre quis medicina, sempre quis medicina. E nesses momentos, eu acho muito primordiais do crescimento, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento que eu fui tendo na adolescência, para entrar na fase adulta, eu fiz uma viagem que me marcou muito para duas conferências que eram conferências com pessoas do mundo todo. Era a primeira vez que eu tinha um contato direto com pessoas de tantas culturas diferentes. E assim, foi uma mudança de perspectiva tão grande. Tinha um evento dentro dessa conferência que se chamava Cultural Extravaganza, alguma coisa assim, que é basicamente uma extravagância cultural. Não sei se extravagância existe, mas enfim, uma mistura de culturas. E era um evento onde cada país tinha uma bancada, uma mesa, onde eles colocavam comidas, vestimentas, coisas culturais que representam aquele país. Eram idiomas diferentes, era todo mundo falando inglês, mas cada um com seu próprio sotaque. E foi uma conexão assim tão bizarra que eu tive com esse mundo de várias culturas diferentes. E foi um momento que eu peguei e falei, cara, o mundo, ele é enorme, mas ele é muito pequeno. É muito pequeno. São tantas culturas, tantos nomes, tantas línguas, sabe? Tantos territórios, tanta coisa para você explorar. E foi nesses momentos que eu reconectava, assim, com aquela Halitza exploradora. Eu olhava, assim, e falava, cara, tipo assim, o universo é enorme. E, assim, o mundo, que para mim já era grande, tava maior ainda. Tantas nuances de culturas diferentes, de pessoas buscando coisas diferentes. E eu ficava abismada com. Que forçada que pareceu, né? Tipo, abismada. Mas realmente, eu ficava abismada com tanta cultura. E é lindo. Tipo assim, gente, é lindo de ver tantas culturas diferentes, formas diferentes de pensar, ideologias diferentes. E essas diferenças culturais são incríveis de se ver, gente. Eventos, assim, onde você interage com várias culturas e pessoas de lugares diferentes, contextos diferentes, histórias, classes sociais. É lindo de você ver, porque você humaniza a humanidade. Se é que faz sentido. Você tira aquelas aulas de história do papel e você coloca em prática o que que é a pessoa ter vivido aquele contexto, ter vivido um conflito, ter vivido, sei lá, um regime, uma situação assim, sabe? Nesse momento, naquela conferência, eu peguei e falei, é isso que eu quero. Eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu quero algo que sempre, sempre, sempre me faça olhar com beleza, olhar com paixão, olhar com
olhos de tipo, essa cultura é o que eu quero. É uma cultura onde as pessoas estão totalmente misturadas, onde a gente não sabe exatamente o que é cada coisa, onde não existe uma verdade absoluta, mas sim variações de uma verdade, porque cada cultura tem o que é a própria verdade pra ela. Não sei se eu tô brisando muito nisso, mas enfim, foi o pensamento que eu tive, tô tentando verbalizar. Aí voltei pra minha cidade, voltei para o Brasil, nesse pensamento, sem entender nada direito. E daí eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa que esteja relacionada a isso. Decidi que eu queria estudar fora. Era um caminho que muitas pessoas que eu admirava, que eu era próxima, estavam querendo tomar. Mas ao mesmo tempo ser próximas, não eram tão próximas, porque não tinha ninguém, basicamente, da minha comunidade que queria isso. Então, eu estava louca para viver essa vida de descoberta que eu sempre quis ter, mas eu tinha um desafio, que era passar por isso basicamente totalmente sozinha. Eu tinha alguns poucos amigos naquela época, de lugares diferentes. Eu tinha total de zero conhecimento, zero recursos sobre. E a escola que eu tava, o ambiente onde eu tava, não era propício para isso, porque ninguém queria estudar fora lá, basicamente. Então, foi muito difícil. Primeiro, porque foi um processo extremamente solitário. Eram coisas de eu vir à madrugada estudando para a prova do vestibular americano e não ter ninguém que fosse entender o que eu tava me sentindo, o que eu tava pensando sobre, como era desafiador um tipo de questão específica, ou então como eu odiava aquelas perguntas de words in context lá, que eu não lembro exatamente o nome, mas que eram muito chatas e fáceis, mas muito chatas. Foi um processo muito solitário. Então foi muito difícil pra mim, era coisa de eu chegar na escola virada, não ter, por mais que eu tivesse amigos, obviamente, não tô reclamando disso não, é só porque, tipo, não tinha ninguém que fosse entender o que eu estava passando. Então foi um processo muito solitário. Também foi um processo burocraticamente muito difícil, porque como ninguém tinha conhecimento sobre, principalmente eu não tinha conhecimento sobre, eu não tive acesso a muitas oportunidades. Eu sentia que ao mesmo tempo que quanto mais perto do meu sonho eu estava, de alcançar esse desejo, de expandir meus horizontes, de sair dessa bolha, de conhecer o mundo, de viajar, de falar vários idiomas, que na época eu estava fazendo curso, eu estava fazendo três cursos de inglês, três cursos de idioma ao mesmo tempo, pra vocês terem noção, pra vocês entenderem. O ponto quando eu falei mais que tipo, eu tinha tempo pra tudo, é tipo, nesse sentido. Eu fazia curso de inglês, espanhol e francês ao mesmo tempo. Bizarro. Enfim, então eu estava tentando expandir esses horizontes. E ao mesmo tempo, quanto mais eu sentia que eu estava chegando perto do meu sonho de estudar fora, de, sei lá, de ter acesso a essas culturas, mais eu sentia que eu estava longe. Porque quanto mais. É um ciclo vicioso, É tipo acho que é paradigma, né, a palavra, que eu. Quanto mais eu conhecia sobre o mundo, mais eu percebia que eu estava por fora dele. E me doía muito, porque muitas oportunidades eu não tive acesso. Eu descobri só depois. Por exemplo, o meu sonho sempre foi ter feito um summer program fora. Eu só descobri da existência deles quando eu estava na metade do meu terceiro ano, que era meu último ano do ensino médio. Tipo, o seu último ano no ensino médio, no caso, no verão, que na nossa época é o inverno, mas o verão americano, ou então o europeu também, é quando eles fazem esses summer programs. Então, a minha última oportunidade, digamos assim, tinha passado. E eu nem sabia disso. E, gente, é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? Eu gostaria muito de ter feito um summer program, um summer camp, tipo, qualquer coisa, sabe? Pra poder conhecer melhor essas faculdades. Eu também tinha zero conhecimento sobre o processo, sobre como aplicar, sobre programas de bolsas, sobre qualquer coisa, gente. As faculdades que eu conhecia eram as faculdades mais conhecidas, as Ivy Leagues, e é isso. Eu não sabia mais de nada. Então, foram processos muito desafiadores. E esse ciclo infinito que eu tinha de estar mais perto do meu sonho ao mesmo tempo que eu estava mais longe, ele sempre me desacelerava. No sentido de, ai, coitadinha, ela não tinha acesso a oportunidades. Oh, não, não é isso. Eu não quero fazer um papo meritocrático, nem nada do tipo, mas eu acho que, tipo, se você realmente quer alguma coisa, você consegue. O meu problema não é que eu não queria, era só que eu não tinha conhecimento sobre essas coisas. Como eu, nesse momento, nessa altura, eu já tava com uma ideia muito intrínseca, tipo, com um valor muito intrínseco de explorar as coisas, de sempre querer estar indo além, de
ter essa mentalidade de conhecer o desconhecido e tal. E assim, era muito desgastante pra minha pessoa, porque conforme eu estava indo para o meu sonho, eu estava indo contra o meu próprio valor. Porque quanto mais eu me aproximava da ideia de estudar fora e percebia que eu não estava realmente fazendo o melhor caminho possível, mais eu olhava e falava: "Cara, por que que eu tô fazendo isso? O meu sonho é explorar, mas quanto mais eu exploro, menos eu sinto que eu estou explorando". E esse paradigma, ele não acontece só com esse meu sonho de querer estudar fora. Não só estudar fora, tipo, eu acho que estudar fora é um nome estereotipado que eu dou para a ideia de expandir a minha vida, de não ficar onde eu estou, de estar sempre em mudança, não sempre, mas tipo, de ter uma mudança, mudar meu contexto, conhecer outras culturas, etcétera. Então, resumo estudar fora a tudo isso. Esse paradigma, ele não se resume só ao meu sonho de estudar fora, ele se resume a muitas coisas da minha vida, porque em muitos sentidos, você vai explorando as coisas e quanto mais você explora, mais desconforto você sente, porque você percebe que quanto mais você explora, menos você entende. Vou dar um exemplo que eu vi em algum livro, que eu não lembro o nome, então a gente vai ficar sem, mas antes vou dar um gole no café. Ou talvez eu tenha visto no TikTok, mas é um paradigma muito interessante, que é o paradigma do ônibus. Vamos supor que você anda de ônibus todos os dias e você tem um horário certo em que o ônibus passa. Você tem um ponto de ônibus específico, onde você sempre vai lá e espera o seu ônibus. Você sai de casa, vai pelo mesmo caminho, passa pela mesma padaria, pela mesma farmácia, pelo mesmo senhorzinho que passeia com o cachorro todo dia e pontualmente chega 5 minutos antes do seu ônibus passar e te levar até o seu trabalho, até o seu destino. Você tá esperando no seu ônibus. Passa um dia, passa outro. Até que em um dia específico, você vai pelo mesmo caminho, passa pela mesma padaria, pela mesma farmácia, pelo mesmo senhorzinho com seu cachorro. Chega 5 minutos antes, senta no mesmo banquinho onde você espera no seu ponto de ônibus todos os dias. Só que dessa vez o seu ônibus não chega no horário. E você espera. Obviamente, porque ele tá atrasado, né? Mas acontece. Você começa a esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Você espera 25 minutos. E daí você se questiona: pô, eu já esperei 25 minutos. 30, se você pensar com aqueles 5 minutos extras que ele espera antecipadamente ao ônibus. Já esperei 25 minutos. O ônibus tem que estar vindo. Obviamente ele vai chegar a qualquer momento, porque se passaram 25 minutos. Então você decide esperar. Com um ponto final, que você nunca vai saber qual é, você espera. Mas quanto mais você espera, menos você espera no seu próprio raciocínio. Porque quanto mais tempo você espera, menos tempo você está de distância até a chegada do ônibus. Então, se eu já esperei 25 minutos, eu tenho que esperar muito pouco tempo pela chegada do ônibus, porque o ônibus obviamente está chegando. Mas o paradigma está em que, a partir do momento que já passaram os 5 minutos antecipados que você está esperando, e você decide esperar, mais tempo você precisa esperar para que você espere menos tempo. Então, eu preciso esperar muito tempo até esperar pouco tempo. E toda vez que você decide continuar esperando, você está se forçando a esperar mais, sem saber do resultado final. Algumas pessoas se sentem confortáveis em esperar, e esperar, e esperar, e levam a filosofia de que em algum momento o ônibus vai chegar. Outras pessoas se sentem cansadas, angustiadas, revoltadas e questionam que quanto mais tempo você espera, não é menos tempo que você espera, mas mais tempo você está esperando para esperar menos. E isso é revoltante. Então o paradigma está no fato de que para o ônibus chegar, você precisa esperar. E você continua esperando, e toda vez que você decide continuar esperando, você não está esperando menos, você está esperando mais. Mas você está esperando menos. Faz sentido? E como que isso se conecta com o que eu tô falando? Com uma vida onde eu, Halitza, com este instinto de estou indo contra o meu princípio de explorar as coisas, porque quanto mais eu descubro,
menos eu percebo que eu conheço, será que vale a pena continuar tentando descobrir, sabendo que a probabilidade é que eu sempre só vou perceber que eu sei menos? E esse pensamento foi um pensamento muito brisado que eu fui tendo, foi uma realização que eu fui tendo ao longo do tempo. E foi uma realização que eu tive majoritariamente esse ano. E é por isso que eu falei lá mais pra início desse vídeo que eu sinto que eu comecei a nascer com 18 anos. Agora eu tenho 19, mas eu sinto que meu cérebro começou a raciocinar coisas que fazem sentido com 18, 17, 16. A gente sente que quanto mais você está perto de alguma coisa, menos você está. Como que isso se conecta com o meu ponto da religião? E como que a espiritualidade é um fator que determina a forma como as pessoas pensam, a forma como elas raciocinam é complicado, né? A forma como elas raciocinam e o que que isso leva elas a pensar, como isso determina a filosofia de vida delas. A religião, na minha visão, não vamos considerar todo o valor simbólico da religião, o simbolismo de um Deus, de uma força maior, de um, de uma entidade, de algo que, como que eu posso dizer, se sobressai a toda hierarquia humana. É algo que vai para o além. É algo que justifica a criação. Vamos retirar todo esse contexto. Vamos retirar todo o valor, toda o poder, todo o respeito. Vamos retirar tudo isso de pauta, porque a minha pauta não é sobre a gente respeitar ou não ao Deus da religião X, ou então se a existência ou não de um Deus X, Y existe ou não. Não é esse meu ponto. Santidade, não é nada disso. O meu ponto é, a religião, ela surge, no meu ponto de vista, como um mecanismo de conforto para esse questionamento, para essa dúvida, para esse pensamento que as pessoas têm sobre si mesmas. A religião, a espiritualidade, as respostas, a mitologia, ela surge como um mecanismo para fazer com que esse ciclo interminável, infinito, de questionamentos e da percepção de que quanto mais você sabe, menos você sabe, a religião ela entra como uma chavinha para fechar essa porta. Significa que quando você está na religião, você está abdicando de certas perguntas que você sabe que talvez você não encontre uma resposta. Pontos positivos e negativos que eu, Halitz, enxergo nisso. Positivamente, isso traz muito conforto. Muito conforto. Eu sinto que eu fui uma pessoa muito mais triste quando eu tava lendo sobre astronomia, astrofísica, quando eu tava querendo questionar a existência humana, por que a gente existe, de onde nós viemos, isso tudo também atrelado ao fato de que eu estava começando a estudar filosofia na escola. Então eu estava muito brisada. Mas enfim, e eu adorava, filosofia era minha matéria favorita. Eu era uma pessoa muito mais triste, porque eu buscava entender a razão pela qual as coisas aconteciam. E eu percebia que eu nunca encontrava uma verdade absoluta. Nunca encontrava. Teve até o meu professor, o Everton, de filosofia. Ele era um professor excepcional, excepcional. Inclusive, ele saiu, ele se demitiu da escola, se não me engano, porque ele queria focar no doutorado dele. E eu fiquei muito chateada, porque ele era um professor absurdamente incrível. Eu nunca tive um professor que me fez tanto questionar e tentar buscar, estudar, enfim, estar mais próximo do conteúdo, realmente viver uma aula do que aquele professor. Então ele foi excepcional, sem dúvidas, um dos, se não o melhor professor que eu já tive. Polêmica, tá? Essa é a minha opinião, porque eu sei que tinha muita gente que não gostava da aula dele, mas eu não ligo. E ele até fez uma atividade, ele falava assim: o aluno que conseguir responder essa pergunta leva 100 na minha matéria nos 3 trimestres. Eu falei, pô, vou conseguir, vou fazer, vamos desafiar. O que é a verdade absoluta? Eu acho que era essa a pergunta. Ele falou que na história dele, como professor, e ele dava aula há bastante tempo, ele só teve uma aluna que conseguiu responder e ganhou 100. Falei, cara, eu vou ser a segunda. E eu passei o ano inteiro escrevendo. Eu fiz uma resposta curta, fiz uma resposta longa, fiz uma análise de um livro, que era o da Sofia, da história da filosofia, né, e tal. Eu fiz um artigo e acabava que nunca estava certo. E eu nunca entendi o porquê. Até recentemente. Na minha percepção, ele fez esse desafio. Eu não sei se realmente teve uma aluna que realmente conseguiu ganhar 100. Talvez ela tenha ganho 100 porque ela, tipo, talvez tenha chegado a alguma conclusão
similar ou totalmente diferente, mas que fazia sentido, que é que não existe uma verdade absoluta. Então eu tentei fazer análise, por exemplo, de vários filósofos para mostrar qual era a verdade absoluta na perspectiva de cada um deles, e eu fui percebendo, gente, baboseira, não existe, sabe? O meu ponto é que eu era uma pessoa muito mais triste quando eu tentava procurar todas essas respostas. Eu era uma pessoa muito mais angustiada. Eu era até meio depressiva, pra ser bem honesta. Foi um momento muito depressivo na minha vida. E por mais que fosse muito libertador buscar essas respostas, buscar essas perguntas e questionar o universo, as coisas, as pessoas, a origem de tudo, gente, era muito horrível. Porque quanto mais, de novo, quanto mais eu procurava, menos eu encontrava. E é sempre aquele ciclo infinito. Quanto mais você espera por um resultado final, mais você tem que esperar por aquele resultado final. E você nunca sabe se o ônibus realmente vai chegar. E era um saco. Então a religião, a espiritualidade, você acreditar que existe uma razão por trás das coisas, mesmo que você não tenha uma religião intrínseca, te traz um conforto muito bom. Te traz uma razão para você saber que, às vezes, uma decisão ruim, uma coisa ruim que acontece, só acredita que tem algo por trás. Tipo, só se sinta ok por aquilo, porque, sabe, é só alguma coisa da vida que você não precisa entender, você não precisa questionar. Você só precisa aceitar. E você pula esse raciocínio complexo, angustiante e depressivo sobre o propósito de uma situação, um pensamento, um acontecimento. Então, eu acho que a religião disponibiliza esse conforto imensurável que uma vida sem espiritualidade nunca forneceria. Agora, o lado ruim é que, de certa forma, isso te limita a ser uma pessoa questionadora, a ser uma pessoa que busca, a ser uma pessoa que quer entender as coisas. Vamos entender uma coisa. Estou falando que quem tem religião, quem tem espiritualidade, quem não é ateu, é uma pessoa ovelha na manada? Não é essa expressão, né? Uma Maria vai com as outras? Não. Estou falando que quem tem religião, quem tem espiritualidade, não pensa, não tem raciocínio lógico, não tem pensamento crítico? Não. Ultra-religiosos, pessoas que são extremamente ligadas a uma religião, que são extremamente, mas vivem rigorosamente pelos princípios, pelas premissas, pelos valores, pelas escritas da sua religião, seja, sei lá, o Alcorão, seja a Bíblia. Se você segue bizarramente, coisa de tipo assim, bizarramente, eu acho que isso te limita consideravelmente a você ter um pensamento crítico, a você ser uma pessoa que procura perguntas e que você questiona premissas que tendem a ser coisas que todo mundo aceita, você vai lá e questiona. Eu tendo a pensar que este grupo limitado, bem específico, bem nichado, realmente tem uma perda significativa desse pensamento crítico. Mas pessoas comuns, cidadão geral, que obviamente não vai ser tão conservador, eu tendo a pensar que por vários fatores a sociedade tem se moldado para ser uma sociedade cada vez mais de mente aberta. Não preciso nem mencionar, mas vou alguns exemplos de como isso tem acontecido. Há um crescimento muito grande de grupos minoritários em relação a serem valorizados pela sociedade, não por serem minorias, por terem direitos minoritários. Então, por exemplo, comunidades feministas hoje em dia têm muito mais direitos do que eles tinham há muito tempo atrás. É o direito ao voto, são as cotas, são projetos de lei para pessoas LGBTQIA+, questionamentos, não necessariamente a decisão por valorizar, por legalizar o aborto, mas a discussão sobre esse tópico, por si só, já mostra um avanço na sociedade. Porque, obviamente, né, caso não tivesse um avanço, caso ainda houvesse um conservadorismo, uma falta de comunicação em relação a esse tópico, a gente estaria falando de uma sociedade que não é tão progressista. Apesar da gente estar com uma onda conservadora nos últimos tempos, então isso se parece com vários países no mundo, ao redor de vários continentes, com crescimento da direita, com crescimento de pensamentos conservadores, que também está crescendo. Mas é uma onda que eu tendo a pensar que é uma onda natural. Por quê? Porque você precisa ir equilibrando as coisas, né? Ao longo do tempo, as pessoas vão enjoando de um pensamento específico, de uma ideologia específica, elas tendem a ir balanceando com outras. Então, é por isso que eu tento a pensar, por exemplo, que governos, estados democráticos, que têm essa mudança de poder na mão do povo, tendem a variar bastante sua linha de ideologia. Então, por exemplo, a gente tem países que têm um crescimento da esquerda alinhado
anos depois, algum crescimento da direita. Então, e quando a direita vai ao poder, por exemplo, a crítica à direita também aumenta. Então, a esquerda sobe como um mecanismo de diminuir a direita. E vice-versa. Então, as pessoas tendem a ir mudando de ideologia, não necessariamente as pessoas, mas existe um equilíbrio, eu acho, social, para manter não só a democracia, mas também para manter os pedidos da população, né? O que a população quer, o que a população enxerga. Então, nem sempre um mundo, um país vai querer, sei lá, valores econômicos. Então, às vezes eles vão querer mais pautas sociais sendo passadas. Nem sempre eles vão sentir necessidade para a gente ter infinitas pautas sociais, projetos sociais, enfim, etc. Até porque agendas sociais, às vezes, danificam a economia, né? Você precisa, por exemplo, bancar de algum lugar o Bolsa Família para você ter o Bolsa Família. Então, às vezes, você precisa equilibrar ali com o desenvolvimento financeiro para que faça sentido. O que eu quero dizer com tudo isso? Apesar de haver uma onda conservadora, eu tendo a pensar que nas últimas décadas, etc., houve um crescimento progressista. Mais pessoas foram se desenvolvendo, mais pessoas tiveram seus direitos ouvidos. E a igreja foi como um mecanismo, ela foi se adaptando a isso, né? Então, as pessoas comuns, assim, do dia a dia, as pessoas que vão se adaptando, as novas gerações, elas tendem a ser mais progressistas também, ou pelo menos terem ideais mais progressistas, como empíricos. Eu faço debate competitivo, uma coisa que a gente fala muito, um mecanismo de debate para a gente mostrar e explicar as coisas é a janela de Overton, que é um conceito que explica basicamente sobre a normalização de valores, a normalização de ideais, de ideologias em uma sociedade. Dá para se adaptar para vários conceitos, tá? A janela de Overton é uma analogia, mas basicamente ela explica que existe uma linha entre dois extremos. Imagine que essa linha. Por que eu não escrevo, né, gente? Eu tenho papel e caneta aqui. Um papel em branco. A janela de Overton é basicamente isso daqui, ó. Você tem uma linha, as bolinhas são o extremo. Legal, né? Excelente meu desenho. Tudo que é extremo, a sociedade enxerga como algo não necessariamente perigoso, mas como algo não normal. Porque senão o nome não seria extremo. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com a política. Dentro da política, existe o centro, né? Tá tipo aqui. Vamos considerar a direita aqui, esquerda aqui. A extrema direita tá aqui, ó, tá pra cá. A extrema esquerda tá pra cá, ó. Posicionamentos de extrema direita, por exemplo, são vistos socialmente como posicionamentos muito mais perigosos, como posicionamentos que não fazem tanto sentido, como pensamentos que não são bem aceitos, basicamente. Enquanto a extrema esquerda passa pelo mesmo processo, pelo mesmo fenômeno. Então, as pessoas tendem a não gostar tanto desses pensamentos. Beleza? Beleza. Essa barra que eu fiz aqui e essa barra que eu fiz aqui é a nossa janela. Não sei se essa caneta tá funcionando. Essa é a nossa janela. Aqui é a janela de Overton. Vamos supor que a gente tem, sei lá, um governo de esquerda que tá crescendo em alguma democracia. Não tô falando do Brasil necessariamente, tá, gente? Tô falando de qualquer país. Conforme a gente tem, sei lá, um governo que acabou de sumir, que é de esquerda, e eles querem começar a passar uma pauta, passar uma agenda um pouco mais extremista do que a sociedade tá imaginando, eles vão fazendo isso de uma forma sutil e em um período de tempo não necessariamente curto, porque daí ela vai demorando mais e a sociedade vai se adaptando. Então, o que acontece? Ao invés de ficar aqui, agora a janela de Overton, ela vai começar a vir mais pro lado, mais para a esquerda. E conforme essa ideia vai sendo matutada na cabeça da população por mecanismos como, por exemplo, a mídia, sendo mídia comprada, sendo mídia normalmente, pelos políticos frequentemente discutindo essas pautas e elas sendo passadas como os projetos de lei. Uma parcela da população com bastante influência tem desejo de aumentar essa influência, então ela pode vir mais pro lado, olha. E quando você vê, a janela de Overton tá normalizando, ou seja, a janela de Overton, aqui ó, tá englobando uma faixa ideológica que ela não encobria antes. O meu desenho está péssimo? Sim. Mas olha o que era a janela de Overton antes. Olha o que era a janela antes. Tá em preto. Olha o que ela virou depois. Eu tô olhando pro lado que é que eu consigo ver a câmera, então eu tô vendo se eu tô fazendo meu desenho certo. A janela antes, ela era muito mais centralizada. Lembra que aqui é o centro, ó. Aqui é o centro. Então a gente englobava uma
um pensamento mais de direita, não de direita extrema, mas um pensamento mais de direita que fazia sentido e equilibrava as ideologias daquela sociedade. Quando a esquerda entrou no poder e a esquerda extremista quis passar sua agenda extremista e fazê-la ser normalizada, o que ela fez? Ela mudou essa janela de Overton. Então, você tá vendo como isso daqui agora é um pensamento mais de direita, é o pensamento mais próximo que a gente tem de direita? Esse é o limite da direita nessa sociedade hipotética que a gente está criando. Agora, o limite inicial da esquerda, que era essa aqui, a esquerda extremista, agora é visto como muito mais normalizado. Faz sentido? Então, ó, aqui antes era o limite da esquerda, né? Para nossa janela de Overton original. Agora, isso é o meio. Então, isso é muito normal. Qualquer pauta da esquerda já vai ser muito mais normalizada. Agora, uma esquerda extrema, para muitos, vai ser mais normal do que ela era antes. Ainda vão existir pessoas que vão estar por aqui, sim. Mas agora, a janela de Overton, olha o tanto que ela engloba e que ela não encobria antes. Isso foi uma analogia à política, mas isso se encaixa com inúmeras ideologias. Então, a gente poderia estar falando agora, por exemplo, de uma ideologia que ela é preconceituosa com algum grupo específico. Se por algum mecanismo ela começar a ser normalizada, a janela de Overton se altera para esse lado, para aquele lado, whatever, ela vai se alterando e até que a sociedade vai normalizando. Então, ela não é como se ela fosse daqui para cá do nada. Ela vai vindo, ao longo de décadas, ao longo de anos, e ela se torna muito mais normalizada. Isso se parece, por exemplo, com a Alemanha durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É uma analogia que a gente pode colocar, porque foi havendo uma normalização até que as pessoas não enxergavam mais o problema com o que elas estavam fazendo. E qual que foi a justificativa dessa normalização? Nacionalismo. Nacionalismo. Por que eu tava falando, né, dessa janela de Overton? Ela é uma analogia para mostrar pra gente como que a sociedade normaliza coisas dependendo da forma como a sociedade é moldada. Então, quem molda a sociedade molda o que a sociedade vai normalizar. Então, o ponto negativo da religião é que a religião, ela de certa forma, ela analogicamente a janela de Overton, ela molda você para alguns pensamentos específicos. O problema são as ideologias? Não. Eu não tenho críticas à ideologia. Na verdade, eu tenho, mas o meu ponto não é sobre criticar a religião ou não. Não é o que eu quero fazer. A religião, ela, como a janela de Overton, ela vai te moldando para você questionar menos e aceitar mais as coisas. Aceitar que alguns pecados são pecados. Aceitar que tal coisa aconteceu de tal forma. E deixar de questionar essas coisas. Por quê? Porque tá lá nas palavras originárias, tá lá nos provérbios, etc. Muitos exemplos também que eu tô usando, eles são mais voltados à Igreja Católica, porque, de novo, como eu falei lá no começo, a cultura, a familiaridade, a conexão que você tem com uma com um ambiente social específico determina a sua proximidade com uma religião. Então, a minha proximidade com a religião católica é muito mais forte que com outras religiões. Se fosse com outras religiões, eu faria exemplo com outras religiões também. Mas enfim, então não é uma crítica à Igreja Católica, tá? É uma, é uma visão negativa que eu entendo da religião como um todo. De inúmeras outras religiões também, apesar de eu não ter tanto conhecimento sobre, por isso que eu uso o exemplo da Igreja Católica. Como indivíduos comuns, como a maioria das pessoas são mais progressistas, eu tendo a pensar que esse pensamento, essa janela de Overton, de não questionar, não acontece tanto quanto existia antigamente. Acho que a população foi se moldando para duvidar mais, para ser mais presa à espiritualidade e usar a religião como um mecanismo de autopromoção da espiritualidade do que necessariamente como uma devoção. Apesar de que sim, apesar de que muita gente também se devota e tal, tal, tal. Mas é por isso que eu acho, por exemplo, que há um crescimento muito grande de pessoas agnósticas, se você olhar, principalmente em democracias ocidentais, que são democracias que na maioria das vezes são dominadas pela Igreja Católica, né? Até na Europa. Só que na Europa a gente tem um crescimento maior de religiões ali do Oriente Médio, né? A grande questão é dosar sobre a espiritualidade ser um papel ou não na sua vida. Este questionamento da Halitza, o grande ponto, na verdade, que eu quero fazer com esse vídeo, o nosso pensamento, ele passa uma faca nos seus pés. Ele te dá uma rasteira.
toda vez que você pensa. Quando você se leva a questionar as coisas, você automaticamente está prejudicando a sua habilidade de se sentir confortável vivendo. E por que diabos as pessoas fazem isso? Por que diabos alguém voluntariamente escolheria se auto-prejudicar? É uma pergunta que eu realmente não sei a resposta. Não, eu, tipo, tenho respostas óbvias, que é, tipo, sei lá, sabe, o sacrifício, ele também é algo que traz benefícios depois. Então, por exemplo, aquelas culturas que eles pegam culturalmente, eles aquecem pedaços de madeira, lenha, carvão, etc. Deixam em brasa, fazem um caminho disso e depois as pessoas vão pisando. Elas cometem um ato de sacrifício, um ato de auto-harm, que você está se machucando propositalmente, e há um benefício para isso. Benefício espiritual para eles, tem todo um significado cultural, leva ao autoconhecimento, ao autocontrole. Então tem vários significados por trás disso. E muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas também não escolheriam, né, passar por esse caminho, mas é algo que para essas pessoas faz muito sentido. E daí eu ficava pensando assim, cara, por que cientista, por que esses caras que gostam de explorar o universo continuam fazendo essas perguntas? Porque eles gostam de explorar essas coisas. Eu ia falar uma coisa muito engraçada, só Deus sabe. E talvez realmente seja. Eu ainda tenho esse instinto de buscar as coisas, de entender as coisas, de ter perguntas que eu nunca vou saber a resposta. Mas, diferente de antes, que eu me questionava e me incomodava não saber as respostas, hoje, não saber as respostas é um conforto para mim, porque eu sei que muitas perguntas que eu faço nunca vão ter respostas, mas isso não me desincentiva de perguntar, porque eu estou ok com não ter respostas, mas eu gosto de que perguntas sempre me levam a mais perguntas. Sobre o que que eu vou fazer da minha vida, que eu acho que era a ideia inicial central desse vídeo, eu não sei. Você também não sabe o que você vai fazer na sua vida. Se você sabe, meus parabéns. Mas a maioria de nós, seres mortais, normais, decentes, a gente não sabe o que a gente vai fazer na nossa vida, porque a vida é cheia de surpresas. A vida é um eterno ponto de ônibus, onde você espera, 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 sem saber se o ônibus realmente vai chegar. E o que que é o ônibus nessa analogia da vida? Os seus sonhos, as suas metas, as suas coisas, as perguntas, as respostas que você está buscando, etc. E você nunca vai saber se vai chegar. Então você vive numa eterna luta pra tentar fazer com que seu ônibus chegue, mesmo que talvez ele não chegue. E eu vivo na ideia de que eu não sei se meu ônibus vai chegar, mas eu sei que eu vou fazer tudo que eu tenho no meu alcance. Se eu olhar que tem um ônibus ali, tem um destino parecido com o lugar onde eu quero ir, eu vou subir nesse ônibus. Mesmo se eu não souber como que eu vou descer naquela estação, que é o destino perto onde eu quero ir, como que eu vou para aquela estação que eu realmente quero ir. Eu acho que eu nunca parei pra conversar com as minhas amigas, com as pessoas mais próximas minhas, quando que elas pararam pra realmente questionar essas coisas sobre a sua própria existência. Mas eu fielmente acredito que as pessoas pensam sobre isso, né? Algumas mais cedo, outras mais tarde. É um pensamento que me surge na cabeça quase todo dia. Se eu fosse dar uma dica, é pra você também não se preocupar com isso. E assim, eu pulei muitos pontos, mas tipo assim, eu já tive crise de pânico, porque eu não entendia qual era o propósito da existência da humanidade, da existência da vida. Ponto. Da vida como você, da vida como barata, da vida como elefante, da vida como demônio da Tasmânia. Até hoje eu não sei se eu entendo, né, gente? A probabilidade, tipo assim, não sei números, não é minha área. A probabilidade de existir vida em algum lugar é tão bizarra que só não faz sentido porque nós, entendeu? Porque a gente. Tipo assim, a humanidade é tão horrível. É ótima, excelente, mas, tipo assim, a humanidade é tão, tipo, defeituosa, sabe? Esse é papo para outro desabafo aqui com a Halite. Não tem um ponto final para esse vídeo. É um vídeo onde haverá uma eterna parada no ponto de ônibus para tentar entender. Mas eu sei que, aconteça o que acontecer com a vida, questionar, mesmo que isso seja de forma equilibrada com espiritualidade, que eu acho que é uma das coisas que eu tô mais buscando ultimamente também, é muito bom.